Olá, muito boa noite, a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja do nosso Senhor espalhada ao redor desse nosso Brasil e do mundo. Eu sou o pastor Fred, da Igreja Batista Livre, e quero convidar você a se juntar a nós para adorarmos ao Senhor através do culto que nós teremos hoje à noite. E agora quero convidar você a estar se juntando conosco ao redor da palavra do Senhor. Já estamos aqui para adorar a Deus, já estamos aqui para cultuar o seu nome, mas estamos aqui também para ouvir Deus falar aos nossos corações, tá certo? E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, a palavra do Senhor, e vamos abrir em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse 2, 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Vamos falar com o Senhor e vamos orar? Querido Pai, nosso Deus e nosso Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós queremos, Deus, render toda a glória, todo louvor, toda a honra somente a Ti, a Teu Filho, meu Pai, ao Teu Espírito. Nós, Senhor, que necessitamos demais de Ti, Deus, precisamos muito, mas muito mesmo do Senhor atuando em nossas vidas. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz em dias que nós vivemos. E, Senhor, nesta noite nós queremos, Senhor, render ao Senhor toda a adoração. Nós já estamos aqui, Senhor, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, mas queremos também, Senhor, nesta noite, ouvir o Senhor falar conosco. Deus, que em nome de Jesus Cristo, o teu servo seja usado para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe a todos, Senhor, que estiverem ouvindo esta mensagem. Que essa mensagem possa ser uma bênção na minha vida primeiramente, e depois na vida dos meus irmãos e daqueles que estão conosco. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Amém, meus irmãos. Nós chegamos em Apocalipse e só para a gente entender um pouquinho, algumas considerações a respeito do livro de Apocalipse. Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, livro esse talvez muito aclamado e às vezes perturbador para algumas pessoas, mas não tem nada disso. Se trata de uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo quanto ao futuro, mas também uma profecia e um conjunto, dentro das profecias, dentro dessa revelação, há um conjunto de cartas, que são 7 cartas escritas para 7 igrejas na Ásia Menor. Atualmente seria o oeste da Turquia. E o autor dessa carta é o apóstolo João, o mesmo do livro de João e das cartas de João.
ele estava na ilha de Patmos, mais ou menos ali entre 90 e 96 depois de Cristo, quando ele recebe a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós queremos tratar em específico, ver algumas coisas, algumas atitudes que nós devemos ter, aquilo que o Senhor espera de nós quanto à sua igreja. Qual deve ser as nossas atitudes? Nós estamos ainda vivendo dias pandêmicos, dias onde a igreja ela está aos pouquinhos retomando as suas atividades dentro da realidade de cada um, mas ainda são dias da população estar alarmada. Nem todo mundo consegue recuperar a sua vida. E quando nós falamos em recuperação de vida, eu vejo que a igreja ela vai precisar recuperar muitas coisas. Nós vamos precisar ver Deus tendo muita misericórdia, distribuindo o seu perdão e atuando a favor da sua igreja no nosso meio. Até mesmo porque a igreja ela é como se ela estivesse dispersa. A igreja ela estivesse dispersada, ela estivesse sendo perseguida e nem todo cristão está ciente da sua postura, daquilo que Deus espera da vida de cada um. Então, o que Deus de fato espera da nossa igreja, nós lemos o texto aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele escreve aqui para a igreja de Éfeso e ele faz algumas considerações para esta igreja, como em todas as cartas. Ele também traz instruções para as suas igrejas, ele também tem advertência, mas, acima de tudo, o propósito de Cristo é edificar esta igreja, fazer desta igreja um baluarte dele, tá bom? Então, nós vamos ver que na igreja de Éfeso não era diferente. E esta igreja, ela recebe também algumas instruções, Cristo adverte ela de algo, e em cima desta advertência, que nesta noite nós iremos aplicar, nós vamos usar o texto para aplicar atitudes que nós precisamos ter como igreja. O que o Senhor de fato tem esperado da sua igreja? Qual a expectativa que Deus tem criado em cima da sua igreja após pandemia? E para falar disso, nós vamos lá para o versículo 5. Versículo 5, 4 e 5. O Senhor, primeiro, versículo 5, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Vamos parar por aqui e vamos entender que a primeira atitude que nós precisamos ter nesse trecho pequenininho, vamos tirar daqui 3 atitudes muito importantes que nós precisamos ter como igreja. E a primeira atitude que o Senhor espera da sua igreja, que o Senhor espera dos cristãos, que o Senhor espera da família da fé, é que nós tenhamos honestidades, que nós sejamos honestos quanto a aquilo que aconteceu conosco, quanto a nossa vida pós-pandemia, porque é muito preocupante. Eu, como pastor, fico preocupado, imagino que todos os pastores também ficam preocupados com relação ao retorno das atividades e ao retorno das pessoas para a igreja. Quem vai voltar, quem não vai voltar, mas acima de qualquer coisa, nós estamos preocupados, no bom sentido, de como as pessoas vão estar. Será que elas estarão bem? Será que elas não estarão? E para a gente reiniciar uma igreja sólida, uma igreja edificante, esse é o propósito do Senhor, edificar as igrejas aqui em Apocalipse, ver suas igrejas edificadas. Nós precisamos entender que para sermos uma igreja edificada, sermos cristãos edificados, nós precisamos reconhecer, ou melhor, ter a honestidade que o Senhor espera que tenhamos.
Uma honestidade, quando eu falo honestidade, é com relação à lembrança ou lembrar-te, pois, de onde caístes. Nós precisamos entender que talvez não foi no período da pandemia, talvez foi em outro período, talvez foi em outro tempo, talvez está sendo agora, mas o Senhor ele apela para a igreja de Éfeso, porque esta igreja, ela tinha caído. Essa igreja, ela sofreu um dano. Essa igreja, ela passou por um problema e ela estava vivendo esse problema. Esta igreja, ela declinou-se de algo. E isso pode ser muito a minha realidade e a sua realidade como pastor, a minha realidade como igreja, a sua realidade como igreja, mas afinal de contas, essa pode estar sendo a realidade da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ser honestos com relação a lembrar, trazer à memória, recordar onde foi que nós caímos. Porque vamos pegar aqui, raramente, no período da pandemia, já vamos fazer já vai para quase 6 meses, e o crente que você era lá em fevereiro não é o crente que você é hoje. Ou você está muito melhor, ou você aproveitou esse momento, essa tribulação, vamos dizer assim, nessa pequena tribulação no nosso meio, para você se dedicar a Deus, para você ter um devocional, para você passar mais tempo com o Senhor, ou então você tirou um período de férias espiritual. E pode ser que hoje você não está tão bem, pode ser que hoje a igreja não está se comportando tão bem, conforme o Senhor esperava. E logo o Senhor espera que nós tenhamos a atitude de trazer a memória, de lembrar onde nós caímos. E trazer a memória aqui, irmãos, significa nós fazermos um autoexame, uma avaliação, uma análise dentro do nosso coração, dentro da nossa mente e buscarmos entender onde foi que a gente caiu ou decaiu diante do Senhor, diante da sua graça. Porque a igreja, ela simplesmente, irmãos, como diz o versículo 4, tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Então, nesta igreja, a Bíblia deixa bem claro onde foi o erro deles, onde foi que eles tropeçaram. Mas na nossa vida, quando nós aplicamos isso na nossa vida, isso é muito preocupante. E essa advertência do nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser entendida, aceita pela igreja atual. Porque talvez nós também declinamos no amor, talvez nós declinamos na fé, talvez nós declinamos na nossa atitude, na nossa adoração, na nossa devoção, na nossa forma de louvar ao Senhor. E nós declinamos. Só tem o porém, a gente primeiro declina, né? A gente cai ou se prostra. Depois, a gente vai apartar-se daquele amor, daquela fé, daquela comunhão, daquela união que a gente tinha com a igreja, com os irmãos. E por fim a gente vai chegar no ponto de chegar até o abandono. Então nós precisamos fazer uma autoanálise. Será que nós estamos bem? Será que nós estamos, de fato, sendo encontrados pelo Senhor como Deus espera que nós sejamos? E aí, irmãos, quando a gente fala de honestidade, eu quero levar você lá em Atos, porque Deus sabe de tudo. Né? Deus, quando ele diz aí no versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e o que não pode suportar, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E aí também ele diz no versículo 6,
Tens, contudo, a teu favor, igreja, que odeia as obras dos nicolaítas. Aqui, para quem ainda não se assemelhou aqui, os nicolaítas, segundo estudiosos, ou eram um grupo de líderes dentro de Jerusalém, mais idólatras, ou até mesmo poderia ser um grupo adepto a Baal. E esses adeptos a Baal, eles eram pessoas moralmente, imoralmente sexual, mas eles acreditavam que essa imoralidade, essa impureza sexual não afetava na vida deles quanto à salvação. Então, o nosso Senhor, Ele sabe quem nós somos. A gente não precisa ficar fingindo para ninguém. A gente tem que aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo a ouvir de fato Jesus, a deixar Cristo falar conosco, mas para que o nosso coração esteja aberto, para que os nossos ouvidos estejam abertos, para que os nossos olhos estejam abertos para tudo aquilo que o Senhor falar, para tudo aquilo que Ele quiser mostrar para nós. E aí, quando a gente fala de honestidade, vamos lá em Atos capítulo 5. Como a gente viu aqui, era uma igreja muito ativa, irmãos. Era uma igreja muito ativa. Mas a gente vai ver que isso não é suficiente para o nosso Deus, certo? Atos capítulo 5, versículo 1 ao 5. Vamos ler aqui, ao 4. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, ele reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheste Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio, não mentistes aos homens, mas a Deus. E quando a gente pega o exemplo de Ananias, a gente vai ver que na sequência ali, tanto ele quanto a sua mulher, eles caem mortos diante da igreja, para testemunho da própria igreja, que a gente não deve viver uma vida desonesta diante do Senhor. E ali eles foram, sim, desonestos, mentiram, eles quiseram aparecer-se para a igreja, quiseram apresentar um personagem para a igreja, mas lá no fundo eles tinham bolado um plano com relação à questão financeira ali do texto. E às vezes nós somos assim também, irmãos. Nós queremos trazer uma moralidade, uma espiritualidade para a igreja, e na igreja nós somos pessoas, parece que tá tudo ótimo. Talvez se nós olhássemos para esta igreja, a gente vai falar assim: nossa, olha, era uma igreja exemplo, porque eles repreendiam os falsos profetas, eles negavam aquilo que nosso Senhor negava, eles rejeitavam aquilo que nosso Senhor rejeitava, mas ainda assim o Senhor tinha uma queixa contra aquele povo. E Ele está dizendo que esse povo tinha perdido o primeiro amor. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que você perdeu? O que nós temos perdido? Ou onde nós nos perdemos? Será que você é o mesmo cristão que você foi? Será que você continua ainda aí no primeiro amor? Ou será que a advertência para a igreja de Éfeso é a mesma advertência que o nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer para mim e para você? Então, que nós possamos ser honestos quanto à nossa vida e quanto à advertência do Senhor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Então, meus amados, eu sei que nós, de uma forma ou de outra, nós queremos, só para finalizar essa parte aqui, nós queremos aparentar muitas vezes aquilo que nós não somos. Mas eu quero dizer para você, não é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo quer e espera de nós.
Ele espera que nós sejamos íntegros, que nós sejamos pessoas verdadeiras e que nós sejamos honestos com relação à nossa vida pessoal. Ele não pede para ninguém te analisar, ele não pede para ninguém, para o pastor te avaliar, ele não pede para os seus pais ou os seus filhos falarem com você. Ele pede para você lembrar de onde você caiu, para que ele possa fazer algo de maravilhoso na sua vida. Amém? Então, a primeira atitude que nós vimos, nós precisamos ser honestos com Deus e honestos, não como Ananias e Safira, e honestos conosco mesmo. Em segundo lugar, nós precisamos da humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos da humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Não da nossa humildade, mas da humildade dele. Porque ele diz, lembra-te, pois, de onde caístes. Honestidade. Temos que ser honestos. Nós vamos lembrar, fazer uma pesquisa, né, no nosso HD e ver onde a gente caiu. E ser honesto com Cristo. Chegar diante dele e apresentar ele o nosso pecado, o nosso delito. Mas, na sequência, Jesus diz, arrependa-te. E o arrependimento, irmãos, ele está ligado diretamente à humildade. Sem humildade, nós não vamos reconhecer que nós erramos. Sem humildade, a igreja de Éfeso, ela poderia muito bem chegar diante do Senhor, assim como nós fazemos. Nós poderíamos apresentar ao Senhor e dizer, Senhor, o Senhor conhece as nossas obras. Nós, apesar de toda luta que nós enfrentamos, apesar de todos percalços que nós, igrejas, estamos enfrentando aqui, o Senhor sabe muito bem, meu Pai, que nós temos perseverado, nós temos suportado os homens maus, nós temos, Senhor, passado pela prova, e o Senhor sabe disso, e nós temos rejeitado toda forma de mal, nós temos perseverado na obra do Senhor, nós temos trabalhado, nós não temos deixado de atuar dentro da tua igreja. E o Senhor pede para a gente se arrepender. Parece mais aquela mensagem lá de Malaquias, né? Onde Deus vai chamar a atenção do povo e o povo quer questionar Deus. Irmãos, como eu falei, Deus nos conhece. E Ele espera que a gente lembre onde caímos, como caímos, no que caímos, mas Ele espera que nós sejamos humildes para nos arrepender. Meus amados, humildade e arrependimento são coisas muito sérias, uma ligada à outra. E quando nós falamos de arrependimento, quando nós olhamos lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, Marcos 1:15, o Evangelho de Marcos, versículo 15. Vamos ler o 14 também, só para a gente compreender aqui o que estava acontecendo. Jesus tinha sido batizado por João Batista, né? E o batismo de João era de arrependimento, não que Jesus necessitasse de se arrepender de alguma coisa. Ele é levado ao deserto e ele inicia o seu ministério. Mas ele inicia o seu ministério com o quê? Olha a mensagem dele. Versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Nota que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele inicia a sua mensagem trazendo o reino de Deus para perto de nós, nos aproximando desse reino de Deus,
mas a mensagem dele está vinculada com o arrependimento. Então Jesus inicia o seu ministério com arrependimento. Se eu e você queremos fazer parte do reino de Deus, a primeira atitude que o Senhor espera de nós é o quê? Arrependimento. Em segundo lugar, nós vamos olhar em Atos capítulo 19, além de Jesus ter iniciado o seu ministério com arrependimento, para os seus ouvintes, nós podemos ver também que o seu discípulo, o apóstolo Pedro, Atos capítulo 3, versículo 19, Atos capítulo 3, verso 19, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Eu e você precisamos entender que Pedro, ele retoma a sua missão com arrependimento, pautado no arrependimento. E a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela se inicia com arrependimento e fé no nosso Senhor. E aí a gente acha que talvez hoje a gente não precisa voltar ao arrependimento. Meus amados, eu e você precisamos entender que o quão grande é o efeito da graça de Deus em nossas vidas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado, ele continua sendo um empecilho para que eu e você desfrutemos daquilo que Deus tem para nós. Então, nós lembramos daquilo que nós fizemos, nós lembramos onde nós caímos, nós lembramos no que nós caímos, mas o Senhor, Ele não quer que a gente fique só na lembrança, só na recordação, em trazer a memória. Ele quer que nós tenhamos a humildade em nos arrepender. E eu pergunto para você, você tem se arrependido dos seus pecados? Porque, como eu falei, a igreja de Éfeso era uma igreja muito trabalhadora. Embora eles tivessem, dá para ver aqui, voltando lá para o livro de Apocalipse, embora eles não tivessem perdido o pique, não tivessem perdido o gás, não tivessem perdido o ímpeto de servir o nosso Senhor, irmãos, alguma coisa estava errada. Eles estavam na igreja, a igreja estava ativa, a igreja estava trabalhando, a igreja estava, parece que, desenvolvendo, e é aí que a gente tem que tomar um cuidado com o nosso cristianismo hoje, porque às vezes parece que a igreja, ela está trabalhando, parece que a igreja, ela continua com aquela atitude moral, que nós vamos à igreja, chegamos aí, está todo mundo bem, e não tem pecado na igreja, não tem ninguém falho, ninguém está errando. Não, nós não podemos ser assim. Nós precisamos, ou melhor, nós devemos ser crentes longe do pecado, mas não devemos ser omissos quanto às nossas responsabilidades. E é responsabilidade minha eu me humilhar em arrependimento diante do meu Deus. Tá ok? E, como eu falei, a igreja, naquela ocasião, estava faltando algo, o Senhor sabia que eles não estavam dentro do plano da vontade do seu Deus, mas alguma coisa estava faltando ali. O que acabou? Ainda que eles estavam em todo gás, em todo pique, havia acabado o prazer. Havia acabado a paixão. Havia acabado o amor por aquilo que eles estavam fazendo e por quem eles estavam fazendo. E isso pode muito bem ser um problema hoje na minha vida e um problema sério na sua vida. Talvez hoje nós continuamos dentro das igrejas. Talvez o nosso culto vai continuar da mesma forma. Talvez o nosso ministério de louvor vai estar tudo ótimo. A mensagem, o pregador, as atividades na igreja, vai estar tudo ok. Mas eu quero dizer para você, é com prazer? É
com paixão? É com amor? Porque se não é, irmãos, não adianta. Não é isso que o Senhor espera de nós. E hoje talvez, nós já não temos mais o pique que a igreja de Éfeso tinha. Nós não temos mais aquele gás, aquele ímpeto, aquele fervor que eles tinham para fazer, mesmo sem o amor que eles tinham perdido, o primeiro amor. E hoje nós não fazemos mais porque nós também perdemos esse primeiro amor. Eu quero perguntar, será que você ainda está no primeiro amor? Será que o primeiro amor faz parte da sua vida? Ou será que você precisa relembrar de onde você caiu? Então, meus amigos, é muito sério isso aqui. Talvez esse primeiro amor aqui do texto, irmãos, ele pode estar ligado ao período, ao início da conversão, ou talvez pode ser uma qualidade deste amor, um amor devocional, um amor característico de um cristão genuíno. E aí a gente vai ver que eles perderam esse amor. E o Senhor vai dizer, olha, vocês estão em atividade, vocês estão funcionando, só tem um porém, falta uma pitada de alguma coisa, falta um tempero, e o tempero daquilo que eu demonstrei por vocês na cruz do Calvário. Faz sentido, meus irmãos? Amém? Então, além de nós sermos honestos com relação à nossa lembrança, nós precisamos também nos humilhar e nos arrepender diante do nosso Senhor, mas o Senhor espera também que nós hajamos, que nós tenhamos atitude. E a atitude que Ele espera é: lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Meus amados, às vezes nós produzimos frutos. Eles estavam produzindo frutos aqui. E aqui eu quero abrir um parênteses para chamar a sua atenção. Deus, Ele não se importa tanto com aquilo que nós fazemos. Ele se importa qual a motivação que nós temos em fazer alguma coisa. E aí eu quero levar você lá para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, guarda o seu lugar aí, e a gente já está retornando para o nosso texto original, tá bom? Mateus capítulo 3, verso 8. Versículo 7, João Batista diz o seguinte: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Logo, quando nós nos arrependemos, quando eu e você, nós chegamos a ser humildes e nos arrependemos de verdade, é um arrependimento genuíno. Esse arrependimento, ele vai produzir na nossa vida frutos de justiça. Por isso, talvez hoje nós não vamos ver tantos frutos de justiça dentro da igreja, espalhado no corpo, no colo da igreja, entre a igreja. Nós não vamos ver tanto fruto de justiça, porque está faltando arrependimento. E aí, quando a gente se arrepende, o Senhor, Ele vai completar a obra em nós e vai fazer a gente produzir frutos para Ele, vai fazer a gente render glórias e louvores para Ele através das nossas ações. Daí nós precisamos de vontade, irmãos. Nós precisamos ter vontade.
vontade de voltar às primeiras obras. Já reparou que uma das coisas mais difíceis é você fazer um adulto, levar um adulto a fazer coisas de crianças, infantil? Ou talvez não um adulto, pega aí um adolescente. O adolescente, ele já está naquela fase de eu sou um jovem adulto, né? Ele já vai pensar muito para cima. E para você pegar esse jovem e levar ele para reproduzir algo de criança, infantil, é muito difícil. A mesma coisa se aplica na vida espiritual. É muito difícil você ver, não é impossível, né? Não é impossível. E esse é a advertência de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é impossível você ver um pecador se arrependendo. Mas é difícil você ver uma pessoa que esteve firme, esteve amando, esteve apaixonada por Cristo, esteve envolvida com Cristo, e essa pessoa, como eu falei, ela decaiu, ela afastou-se, e depois a tendência é ela se abandonar a Cristo. A tendência é ela ficar cada vez mais indiferente com Cristo, indiferente com a igreja. Mas o que Jesus está falando é que volte às primeiras obras, volte às primeiras práticas. Talvez aqui é uma mudança de comportamento, não era tanto o que você iria fazer. Jesus não quer que você faça aquilo que você fazia lá no começo, mas Jesus quer que você faça da mesma forma que você fazia lá no começo. Como você fazia lá no começo e por que você fazia lá no começo. E aqui eu quero levar você lá no livro de Efésios, já que a carta foi escrita para a igreja de Éfeso. Vamos lá em Efésios capítulo 1, versículo 15. Efésios capítulo 1, versículo 15. Para a gente compreender, irmãos, ainda que o texto está dizendo volta às primeiras obras, às práticas das primeiras obras. É você praticar, fazer, ter um comportamento renovado daquilo que você já viveu, ou do que aquela igreja já tinha vivido, certo? E Efésios capítulo 1, versículo 15, diz assim: por isso também eu tenho ouvido a fé que há em vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Esta igreja, irmãos, em uma geração, lógico, aqui é uma geração passada, essa igreja foi uma igreja que amou, uma igreja envolvida, uma igreja totalmente relevante no tempo que eles estavam vivendo. Mas aqui, uma geração depois, quando a carta é escrita para essa mesma igreja, já é uma outra geração de pessoas, essa igreja ela continua reproduzindo as mesmas coisas, talvez, que a igreja mãe estava reproduzindo. Só tem um porém: a igreja mãe amava, a igreja mãe era apaixonada, a igreja mãe tinha prazer no Senhor e para com o Senhor. E esta igreja, ela só reproduzia. Ela era mais ou menos uma cópia, mas uma cópia piorada da igreja de Efésios da época de Paulo. Então, meus amigos, será que nós hoje somos assim? Será que hoje nós mais imitamos as pessoas, mas esquecemos de imitar a essência que as pessoas têm? Porque não adianta. Se alguém faz algo com amor e você quer fazer a mesma coisa, mas você não tem amor nisso, pode ser que você vai ser aplaudido, pode ser que você vai ser reconhecido pelas pessoas, pode ser que você vai ser aquela pessoa que vai ganhar uma estátua na sociedade. Mas eu quero dizer, para Jesus Cristo, Ele vai dizer a mesma mensagem para mim e para você hoje. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das boas obras. Como nós falamos, meus irmãos,
seja de novo aquilo que você já foi um dia. Olhe para dentro de si mesmo. E eu te garanto que o Senhor, Ele vai te dar a condição, a capacidade de você trazer à memória onde foi que você caiu. Talvez no pecado que você caiu, no erro, no período que você se perdeu. E talvez hoje você está perdido. Mas o Senhor, além de Ele querer uma honestidade da sua parte, Ele quer que você seja humilde. E se arrependa. Se arrependa diante do Senhor. Corre para os braços de Cristo. Chama Jesus para um dia visitar você no seu mais íntimo, para visitar você ali naquelas áreas que só Deus sabe que precisam ser trabalhadas, áreas que o homem não consegue encostar, áreas que o homem não consegue tocar na sua vida. E chama o Senhor para que Ele venha trabalhar isso em você. Mas você precisa se arrepender e você precisa voltar. Volta. Tenha vontade. Aqui é uma decisão sua. A ação é sua. Tenha vontade de voltar a praticar aquilo que você praticou. Da forma que você praticou. Para quem você praticou. E com o prazer. Com o mesmo sentimento que você tinha antes. Talvez eu diga para você, lembra de quando você entrou na igreja, de quando você conheceu Jesus Cristo? Daquele amor, daquele ímpeto que você tinha, daquela paixão pelo nosso Senhor, em afastar até as pessoas de Cristo, da igreja, por tanto amor e paixão que você tinha por Cristo e pelo Evangelho, que você vinha para a igreja, você fazia de tudo, você queria ser participativo, e talvez hoje você já não é mais. E quando você faz, mas não é do jeito que o Senhor espera. Essa é a mensagem que eu tenho para você nesta noite. Deus, peça para Ele, Senhor, me dê de novo o primeiro amor, ou me faça retornar. Restitui, Senhor, aquilo que foi quebrado, aquilo que foi perdido, aquilo que eu perdi até as esperanças. Restitui tudo isso em mim e faça em mim um vencedor. Porque Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, o Senhor, a mensagem para Ele é uma mensagem para vencedores. Mas esse vencedor precisa se encaixar na condição, na advertência que Ele tem para a sua igreja. Amém? Então, o nosso Senhor nos adverte porque Ele quer nos edificar. E se tem um período para a nossa igreja ser uma igreja edificante, meus amados, é esse tempo agora. Amém? Glória a Deus. Então, minha consideração final aqui, meu apelo final para você faça uma leitura da sua própria vida. Faça uma releitura da sua própria vida. Das suas ações, das suas atitudes, da tua vida, da tua fé, da sua devoção, do seu amor, daquilo que você tem prestado para o Senhor. Porque o Senhor, Ele tem algo maravilhoso para você. Ele quer que você seja edificado. Ele te adverte. Ele te adverte, Ele te instrui, mas tudo isso por quê? Porque Ele quer que você seja edificado. Ele quer que a igreja pós-pandemia seja uma igreja edificada. Ele quer que a minha igreja e a sua, melhor, minha igreja não, porque eu não tenho igreja, a igreja do Senhor, glória a Deus por isso. Mas Ele quer que a igreja do Senhor seja edificada. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, 15. O apóstolo Paulo diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, em Cristo. Amém? Que as nossas atitudes aqui, elas sejam para Cristo, para crescermos como igreja em Cristo, para sermos edificados em Cristo. Amém? Vamos orar? Nosso Deus,
Obrigado porque temos a oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua mensagem e, ao mesmo tempo, temos a oportunidade de refletir sobre as nossas vidas, de fazer, Senhor, uma análise verdadeira sobre as nossas ações, nossas atitudes, quem somos de fato, porque o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. E o Senhor sabe de tudo, porque tudo que há de bom e tudo que há de ruim em nós. Nos vasculhe, Deus. Entre em nossa vida. Nós te convidamos, Senhor, porque o Senhor é digno de entrar em nossas vidas e varrer de nós tudo aquilo que não presta. Deus, nós oramos, entregamos as nossas vidas e pedimos que a igreja, ela entenda essa mensagem e que nós possamos viver esta mensagem durante e após pandemia. Que essa seja a nossa atitude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te dê uma ótima semana. Em nome de Jesus Cristo.